Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos continuar o estudo da parte 4ª do Livro dos Espíritos, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, ainda falando das esperanças e consolações que nos aguardam após a morte, se observarmos as leis divinas e aplicarmos os ensinos de Cristo em nossas existências. Já falamos de diversos fatores que se relacionam com as penas que vivemos hoje e com aquilo que nos aguarda se estivermos no bom caminho, e hoje vamos prosseguir tratando das questões que tanto abalam a sociedade em relação à crença e o que aguarda o ser humano após a morte. Continuaremos, portanto, a partir da questão número 974. Donde procede a doutrina do fogo eterno? Indaga Kardec aos espíritos superiores, e eles respondem: imagem tomada como realidade como tantas outras. Então a doutrina de que o inferno é eterno foi tomado como verdade, como realidade, mas nós no Espiritismo sabemos que as penas não são eternas. Item A. Mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Respondem os espíritos: vede se serve de freio, mesmo entre os que o ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura, nem salutar. Então, um dos argumentos de quem sabe que o sofrimento não é eterno, mas que isso serve como freio para muita gente, nos ensinam os espíritos que é melhor ensinar a verdade, porque a mentira, uma hora é descoberta, um dia é descoberta, e isso vai trazer um desestímulo, as pessoas não vão acreditar no restante também. Então o melhor não é iludir e procurar atemorizar as pessoas com a crença do inferno eterno, mas sim falar a verdade. O inferno dura um longo tempo, a depender do seu crime, a depender da sua necessidade, mas esse sofrimento de fato não é eterno. Kardec comenta: impotente para na sua linguagem definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontrou comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo do mais cruel suplício e o símbolo da ação mais vigorosa. Kardec traz então aqui as justificativas do porquê a humanidade resolveu adotar essa crença como real, de que o fogo eterno vai trazer um sofrimento inesgotável para quem viola as leis divinas, porque a figura do fogo e de queimar a pele traz uma energia, um fator aí de temor para as pessoas, por ser um suplício dos mais cruéis. É uma comparação. Já falamos aqui nos últimos estudos que os espíritos em sofrimento trazem essa sensação de que é eterno, porque sofrem tanto e esse sofrimento é tão intenso, nós já vimos o porquê. No plano espiritual, a sensação é pior do que na Terra, que eles realmente falaram nas comunicações que o sofrimento é eterno, é como um fogo que não para de queimar a consciência do espírito endividado. Mas isso é uma impressão que o espírito tem. A realidade é que esse sofrimento não é eterno. Por isso é que a crença no fogo eterno data da mais remota antiguidade, tendo-a os povos modernos herdado dos mais antigos. Por isso também é que o homem diz em sua linguagem figurada o fogo das paixões, abrasar de amor, de ciúme, etc. Então Kardec está demonstrando que a linguagem aí utilizando o fogo como referência é por conta dessa característica antiga de que nós já trazíamos o fogo como um elemento destruidor ou um elemento incontrolável. Não é por isso o fogo das paixões, o abrasar do amor e do ciúme, etc. Pergunta 975. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo? Será que os inferiores olham para os superiores e compreendem a sua felicidade? Respondem os espíritos superiores: sim, e isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. Então, os inferiores realmente conseguem enxergar
e perceber a felicidade que sentem os espíritos superiores, e isso é um fator de sofrimento para eles. Porque eles poderiam também estar sentindo essa felicidade, mas, por mau uso do seu livre-arbítrio, sofrem ao invés de usufruir, desfrutar da felicidade dos espíritos bons. Daí resulta que o espírito liberto da matéria aspira à nova vida corporal, pois que cada existência, se for bem empregada, abrevia um tanto a duração desse suplício. Olha que interessante. Os espíritos desencarnados imploram por oportunidades na Terra, por novas reencarnações, porque se empregarmos bem a nossa atual existência, vamos saldando dívidas, vamos diminuindo o sofrimento. É então que procede a escolha das provas por meio das quais possa expiar suas faltas. Vejam que os espíritos estão aqui dizendo, afirmando que a gente participa do planejamento reencarnatório. Nós escolhemos as provas, as expiações que vamos passar. Geralmente as provas, né? Porque as expiações são consequências naturais da lei, é a aplicação automática da lei, não há escolha. A escolha é pelas provas, que aquilo que vai fazer a gente avançar por um ato voluntário, escolhendo o tipo de sofrimento ou o tipo de vivência na encarnação para acelerar nossa evolução. Destaca-se que é preciso empregar bem a existência para valer, né? Se você usa mal a oportunidade que foi dada, você não vai diminuir o sofrimento. Pelo contrário, vai aumentá-lo porque aumentou também as dívidas. Porque ficais sabendo, o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que teria podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorra de não haver feito o bem. Então vejam que a gente não tem escolha, a gente não tem saída, né? Porque toda vez que a gente faz o mal ou deixa de fazer o bem, respondemos por isso. Todas as consequências das nossas atitudes trazem uma responsabilidade, trazem uma consequência direta para as nossas existências. Se escolhemos o bem, também colheremos a consequência desse ato. E se escolhermos o mal, a consequência virá da mesma forma, pela aplicação automática da lei. É preciso, portanto, expiar as faltas com resignação, escolhendo as provas e tendo uma existência equilibrada para diminuir esse fardo. É um fardo que todos possuem e que um dia nós todos nos libertaremos desse fardo, se seguirmos as orientações do Mestre Divino, Jesus Cristo. Para o espírito errante já não há véus. Ele se acha como tendo saído de um nevoeiro e vê o que o distancia da felicidade. Então eles estão dizendo que o espírito que se encontra no plano espiritual, no período de erraticidade, ou seja, aguardando uma nova oportunidade na Terra, ele consegue enxergar com mais clareza o que o aguarda, o que ele precisa fazer. Então, no mundo espiritual, as pessoas estão mais esclarecidas do que na Terra. Depende, logicamente, do seu estado, né? De que forma você se encontra lá. Tem muitos espíritos que estão num estado de perturbação. Mas se você tem um senso, né, mais regular do mundo espiritual, você tem uma visão mais ampla e consegue enxergar tranquilamente o que o distancia da felicidade. Mas sofre então porque compreende quanto foi culpado. Não tem mais ilusões, vê as coisas na sua realidade. Aqui está mais uma vez comprovado que no plano espiritual não há véus em relação ao adormecimento da consciência. Aqui na Terra a gente consegue manipular nossa própria consciência, diminuindo as dores por meio de vícios, bebida, drogadição, paixões. Tem pessoas que fogem da culpa se afogando na bebida alcoólica, nas drogas. No plano espiritual não tem como. São várias as obras que nos trazem essa informação confirmada no Livro dos Espíritos. O espírito desencarnado, ele vê claramente o que ele fez e as consequências desse ato. É por isso que os espíritos sofredores voltam para relatar que lá eles sofrem intensamente
quando trazem muita culpa e remorso. Eles enxergam suas vítimas, eles revivem o que fizeram. Eles não têm paz de consciência. E eles buscam transmitir essa realidade por meio de suas palavras e seus depoimentos, e muitas vezes trazem aquela figura do fogo eterno, do sofrimento eterno, mas que derivam desse sofrimento intenso que o espírito sofre. Aqui nós conseguimos anestesiar a consciência, porque temos o esquecimento do passado, temos as sensações da matéria que distraem nossa alma, mas no plano espiritual não. E é por isso que são tantos os alertas, porque não adianta chegar lá e querer mudar. Tem que ser agora, porque lá o sofrimento é muito intenso se você errou, se você fez o mal. Você precisará passar por um período de grande perturbação antes de se arrepender e começar a se equilibrar. O ideal, o melhor caminho é começar aqui, para que quando chegue no plano espiritual, não sofra as consequências tão dolorosas para a alma. Na erraticidade, comenta Kardec, o espírito descortina de um lado todas as suas existências passadas, de outro o futuro que lhe está prometido, e percebe o que lhe falta para atingi-lo. Olha que beleza, né? Isso é bom, porque lá no plano espiritual a gente não vai ter dúvida, como a gente tem na Terra. A gente não vai ter poucas informações, a gente não vai ter que decidir sem saber exatamente o que estamos decidindo. Lá você tem claramente o que você fez, o que te aguarda e como fazer para alcançar a felicidade. É muito claro lá para o espírito. É qual viajor que chega ao cume de uma montanha, vê o caminho que percorreu e o que lhe resta percorrer, a fim de chegar ao fim da sua jornada. Então, mais uma vez, a figura de linguagem da montanha, que eles já usaram essa figura para falar dos espíritos superiores, né? Quando perguntaram, o espírito superior consegue ver o futuro? Não é que ele consegue ver o futuro, mas ele está como numa posição de uma montanha em que ele vê a estrada inteira. Ele sabe o que a pessoa que está caminhando lá embaixo vai encontrar na metade do caminho. Então, essa visão expandida é uma visão dos espíritos superiores, mas também dos espíritos desencarnados. Nós temos essa condição mais esclarecida quando estamos no plano espiritual. Pergunta 976. O espetáculo dos sofrimentos dos espíritos inferiores não constitui para os bons uma causa de aflição? E nesse caso, que fica sendo a felicidade deles se é assim turbada? É uma pergunta muito interessante, né? Porque os espíritos falaram que os espíritos superiores sentem felicidade. Kardec está perguntando, essa felicidade dos anjos, essa felicidade dos espíritos superiores, ela é plena? Ela é completa? Porque se eles estão vendo a gente sofrer, se eles estão vendo os espíritos inferiores sofrerem, isso não perturba a felicidade deles? Resposta: não constitui motivo de aflição, pois que sabem que o mal terá fim. Auxiliam os outros a se melhorarem e lhes estendem as mãos. É essa a ocupação deles, ocupação que lhes proporciona gozo quando são bem-sucedidos. Então vejam, não é uma causa de sofrimento e de aflição, porque o espírito superior tem uma visão mais ampla. Ele sabe que aquele sofrimento vai acabar, ele sabe que o mal terá um fim. Então eles ajudam a quem está nessa situação, se ocupam da caridade. Essa é a principal função de um espírito superior, ajudar os outros. É por isso que a gente está na Terra para treinar isso, né? Estamos treinando para sermos espíritos superiores, treinando fazer o bem, porque o espírito superior só faz o bem. E eles sentem felicidade nisso, quando conseguem ajudar alguém. Nós conseguimos sentir um pouco dessa alegria, não é? Se fazemos o bem na Terra, nós sentimos uma alegria mesmo ao ver que a pessoa foi ajudada. Isso já é um treinamento para quando formos espíritos puros um dia. Item A. Isto se concebe da parte de espíritos estranhos ou indiferentes, mas o espetáculo das tristezas e dos sofrimentos daqueles a quem amaram na terra não lhes perturba a felicidade? Kardec então insiste na pergunta, mas, dessa vez,
está fazendo de uma forma mais específica, colocando os entes queridos desses espíritos. Ele diz: olha, o espírito superior não deve sofrer quando vê pessoas desconhecidas sofrerem. Mas e quando ele vê alguém que ele ama? Vamos ver a resposta. Se não vissem esses sofrimentos, é que eles vos seriam estranhos depois da morte. Ora, a religião vos diz que as almas vos veem, mas elas consideram de outro ponto de vista os vossos sofrimentos. Sabem que estes são úteis ao vosso progresso, se os suportardes com resignação. Afligem-se, portanto, muito mais com a falta de ânimo que vos retarda do que com sofrimentos considerados em si mesmos, todos passageiros. Então, os espíritos superiores esclarecem Kardec que eles não sentem aflição, independentemente se é alguém estranho a eles ou um parente, porque a visão deles é mais ampla. Eles têm um outro ponto de vista, não enxergam os sofrimentos, os obstáculos, como algo tão negativo como a gente vê aqui na Terra. São oportunidades de aprendizado, de crescimento, e eles também têm a certeza de que todo sofrimento é passageiro, então não há aflição, mesmo que seja um ente querido. Eles ajudam e sabem que o ente não vai sofrer eternamente. Uma hora ele vai se libertar, que o sofrimento é passageiro. Pergunta 977. Não podendo os espíritos ocultar reciprocamente seus pensamentos, e sendo conhecidos todos os atos da vida, dever-se-á concluir que o culpado está perpetuamente em presença de sua vítima? Resposta: não pode ser de outro modo, diz o bom senso. Então vejam, essa pergunta é uma consequência das anteriores. Nós já falamos aqui, com a revelação dos espíritos, de que no plano espiritual nós não temos amarras, não temos como anestesiar o nosso cérebro. O sofrimento é maior dos espíritos quando são culpados, porque eles olham suas vítimas, enfrentam o que fizeram, né? O tempo inteiro. Kardec então pergunta e eles confirmam: não poderia ser de outro modo. O espírito culpado, como não pode ocultar os seus pensamentos, ele fica perante a sua vítima o tempo inteiro, porque a vítima, ao persegui-lo, ou mesmo que tenha perdoado, a sua imagem fica gravada na mente do culpado, ele continuará vendo o que fez. E isso é um motivo de grande sofrimento. Ele não pode mais ocultar os seus pensamentos, uma vez no plano espiritual. Item A. Serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? Kardec insiste na questão, perguntando se é uma punição essa revelação do que fizeram para todos ao seu redor. Vejam como no plano espiritual não há falsidade, não há como ocultar o que você fez e quem você verdadeiramente é. As pessoas ao seu redor veem o que você fez. Você mesmo vê e é obrigado a enxergar sua vítima a todo momento. Os espíritos respondem o seguinte: maior do que se pensa, ou seja, é um castigo maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Vejam como a gente só se liberta do sofrimento quando expia. Expiação no plano espiritual ou enquanto encarnados. Por isso que eles ensinam que a gente implora por novas oportunidades. A gente precisa reencarnar para não ficar enfrentando o que fizemos de errado. Kardec comenta o seguinte: quando nos achamos no mundo dos espíritos, estando patente todo o nosso passado, o bem e o mal que houvermos feito serão igualmente conhecidos. Então Kardec reafirma: o que a gente fez é revelado para nós mesmos e para os que nos rodeiam, tanto para o bem quanto para o mal, e isso fica exposto. Em vão, aquele que haja praticado o mal tentará escapar ao olhar de suas vítimas,
Não há, portanto, como fugir do olhar das nossas vítimas no além. A presença inevitável destas lhe será um castigo e um remorso incessante, até que haja expiado seus erros, ao passo que o homem de bem, por toda parte, só encontrará olhares amigos e benevolentes. Então Kardec destaca aqui o olhar, né? Seja o olhar da vítima que sofreu algo de nós, seja o olhar de nossos amigos que receberam o nosso ato de bondade. O espírito, uma vez no plano espiritual, é cercado por esses olhares. Podem ser olhares acusadores, olhares de ódio, olhares de interesse ou olhares de gratidão. Depende da sua escolha aqui na Terra. Para o mal, não há maior tormento na Terra do que a presença de suas vítimas, razão pela qual as evita continuamente. São muitas obras que a gente vê, né? O espírito culpado fugindo de suas vítimas, muitas vezes quase enlouquecendo, porque vê a vítima ali a todo momento e fica fugindo. Que será quando, dissipada a ilusão das paixões, compreender o mal que fez, vir patenteados os seus atos mais secretos, desmascarada a sua hipocrisia e não puder subtrair-se à visão delas? Enquanto a alma do homem perverso é presa da vergonha, do pesar e do remorso, a do justo goza perfeita serenidade. Olha a diferença do estado de consciência de quem escolheu o bem para quem escolheu o mal. Quem escolheu fazer o mal e é um homem perverso, uma pessoa má, fica envergonhado, fica vendo o que fez, fica olhando as suas vítimas, e isso é um fator de intenso sofrimento. São vários os relatos, não é? De espíritos sofredores que descrevem o olhar de suas vítimas. Enquanto que a pessoa de bem só vai ter tranquilidade, serenidade, porque vai ter consciência tranquila. É isso que devemos almejar, uma consciência tranquila, sem inimigos e vítimas a nos perseguirem. Ainda que o espírito tenha perdoado, nós gravamos em nosso perispírito o que fizemos, e o espírito infrator fica vendo o que fez, mesmo que já tenha sido perdoado. Isso só desaparece, como eles nos ensinaram aqui, quando o espírito expia ou reencarna. E a reencarnação precisa ser bem-sucedida para que valha a cura dessa perturbação. Pergunta 978. A lembrança das faltas que a alma, quando imperfeita, tenha cometido, não lhe turba a felicidade, mesmo depois de se haver purificado? Será que depois da purificação da nossa alma, nós vamos sofrer pela lembrança do que fizemos de errado há muitos séculos? Resposta: não, porque resgatou suas faltas e saiu vitoriosa das provas a que se submetera para esse fim. Então vejam, a lembrança do que fizemos não vai mais trazer sofrimento quando a gente resgatar essa falta, quando a gente devolver o que tirou do outro, quando a gente restituir aquilo que ofendemos, que subtraímos. Somente quando resgatamos as faltas, somente quando saímos vitoriosos das provas, é que a lembrança do que fizemos não traz mais sofrimento. Enquanto a gente não expiar ou não resgatar essa falta, não devolver para a pessoa que a gente tirou tudo que a gente puder, a lembrança ainda vai fazer mal, ainda vai trazer sofrimento e aflição. Pergunta 979. Não serão para a alma causa de penosa apreensão, que lhe altera a felicidade, as provas porque ainda tenha de passar, para acabar a sua purificação? Olha que interessante essa pergunta. Kardec está dizendo o seguinte, está perguntando, né? E quando o espírito está quase puro? Quando ele está quase se libertando? Essas provas que ainda faltam não serão causa de apreensão, evitando assim a sua felicidade plena? Resposta: para a alma ainda maculada, são. Daí vem que ela não pode gozar de felicidade perfeita,
senão quando esteja completamente pura. Então, de fato, enquanto a gente não purificar completamente a nossa alma, qualquer lembrança ainda será um motivo de sofrimento, de aflição. É que vai diminuindo à medida que a gente avança, né? Mas enquanto não purificar por completo, é natural que a lembrança do que fizemos de errado traga uma certa aflição. Para aquela, porém, que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Então veja, a diferença da última pergunta é que Kardec está perguntando das provas que ainda virão. Primeiro ele perguntou, as provas que a gente está passando, que a gente já passou, traz sofrimento? E as provas que a gente ainda vai passar, até ser purificado? Então os espíritos responderam, é motivo de sofrimento para o culpado, enquanto ele não expia. Mas aquele que já se elevou, as provas que ele ainda vai passar não lhe traz um sofrimento. Ele não sofre por pensar no que ainda falta fazer, porque ele já tem consciência. Kardec comenta: a alma que chegou a um certo grau de pureza já experimenta a felicidade, domina um sentimento de grata satisfação. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se-lhe o véu que encobria os mistérios e as maravilhas da criação, e as perfeições divinas em todo o esplendor lhe aparecem. Olha que descrição linda, né? Do que a gente um dia vai viver. Como será que ficam os espíritos puros? Sentem uma felicidade, uma grata satisfação. Tudo que a cerca é motivo de alegria. Não há mais mistérios na criação. Nós vamos conhecer os mistérios divinos. As perfeições divinas vão se abrir aos nossos olhos. Imaginem cada cena lindíssima, compreendendo a dinâmica da vida na sua perfeição. É a alegria que nos aguarda, a felicidade real. Pergunta 980. O laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? Será, gente? Essa pergunta é meio óbvia, né? É claro que o laço de simpatia que une espíritos puros é um motivo de felicidade. Mas vejamos a resposta. Os espíritos entre os quais há recíproca simpatia para o bem encontram na sua união um dos maiores gozos, visto que não receiam vê-la turbada pelo egoísmo. Olha que interessante, a gente já consegue sentir algo parecido na Terra, não é? Quando encontramos uma pessoa verdadeiramente sintonizada conosco, verdadeiramente simpática a nós, com afinidade espiritual, nós não temos aquele receio do egoísmo. Será que a pessoa gosta de mim ou está fingindo? Será que ela tem um interesse por trás? Então essas dúvidas não existem quando a gente tem uma simpatia real. E os espíritos bons, os espíritos que já têm essa simpatia, têm uma das maiores alegrias que existem, que é saber que o sentimento é sincero. Formam no mundo inteiramente espiritual famílias pela identidade de sentimentos, consistindo nisso a felicidade espiritual, do mesmo modo que no vosso mundo vos grupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. Por isso que eu disse que a gente pode sentir um pouco dessa felicidade aqui na Terra. Quando estamos associados a grupos que temos uma afinidade enorme, já é um motivo de muita alegria. Eu mesmo faço um trabalho voluntário num hospital e o grupo que se reúne para fazer essa atividade tem essa simpatia espiritual que está descrita aqui nessa resposta. Nós temos uma felicidade mesmo ao nos reencontrarmos, ao nos reunirmos para fazer a visita. É um grupo que está unido pela simpatia, pela identidade de pensamentos para o bem. E realmente eu posso confirmar, é um motivo de intensa alegria. É um momento de muita felicidade mesmo que a gente sente quando se reúne nos momentos de visitação no voluntariado. Nós experimentamos esse prazer relatado na resposta aqui.
na afeição pura e sincera que cada um vota aos outros e de que é por sua vez objeto, tem eles um manancial de felicidade, porquanto lá não há falsos amigos nem hipócritas. Então olha que beleza, um dia a gente vai desfrutar isso na sua totalidade, né? Os nossos relacionamentos no mundo espiritual serão todos de pessoas que realmente nos amam, verdadeiros amigos. Não haverá falsidade, hipocrisia, não haverá ninguém por interesse, fingindo ser amigo, como a gente encontra aqui na Terra. É um futuro que nos aguarda a todos, que será de muita alegria, de muita felicidade, porque conviveremos com espíritos que realmente temos afinidade espiritual. Kardec diz: das primícias dessa felicidade goza o homem na terra, quando se lhe deparam almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Então ele repete, né, o que já foi dito, que aqui na Terra nós temos esses grupos. Eu dei o exemplo, inclusive, pessoal. Em uma vida mais purificada, inefável e ilimitado será esse gozo, pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não tornará frias. Na natureza, tudo é amor, o egoísmo é o que o mata. Então, de fato, Kardec reafirma, né? Um dia chegaremos nesse nível de amizade real, de irmandade no plano espiritual, unindo por simpatia, por afinidade, a outras entidades que pensam como nós, que têm o mesmo propósito de fazer o bem, de ajudar, e realmente são amigos que se preocupam conosco, e não hipócritas ou falsos. Pergunta 981. Com relação ao estado futuro do espírito, haverá diferença entre um que, em vida, teme a morte e outro que a encara com indiferença e mesmo com alegria? Será que muda alguma coisa o fato de enfrentarmos a morte com um olhar mais otimista, ao invés de um olhar atemorizado? Resposta: muito grande pode ser a diferença. Entretanto, apaga-se com frequência em face das causas determinantes desse temor ou desse desejo. Então faz diferença sim, enorme, você enfrentar a morte com confiança ou com temor. Só que eles explicam que esse temor vai se esvaindo, vai indo embora quando as causas do temor são esclarecidas. Porque às vezes a pessoa tem medo da morte porque colocaram esse medo nela. Então, à medida que a pessoa é esclarecida, esse medo vai desaparecendo. Quer a tema, quer a deseje, pode o homem ser propelido por sentimentos muito diversos, e são estes sentimentos que influem no estado do espírito. Então, mesmo que ele tenha medo, mesmo que ele queira, vai depender quais sentimentos ele está envolvido nesse momento, naquele momento, né? Quais sentimentos ele está cultivando dentro do coração quando passa por essa transição, né? Vai depender o tempo que vai ficar nesse estado de perturbação, de medo ou de alegria. Depende do sentimento que o espírito cultiva. É evidente, por exemplo, que naquele que deseja a morte, unicamente porque vê nela o termo de suas tribulações, há uma espécie de queixa contra a providência e contra as provas que lhe cumpre suportar. Então, os Espíritos dão um exemplo, né, no final da resposta. Quem deseja a morte para acabar o sofrimento, acaba se queixando contra Deus, porque percebe que ainda terá que enfrentar outros sofrimentos, outras provas, para que finalmente se purifique. Então depende muito, né, de como o espírito vai reagir, depende do sentimento que ele cultiva. Pergunta 982. Será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurado a nossa sorte na vida futura? Essa pergunta aqui é muito importante, porque muita gente acha que fora do espiritismo não há salvação, fora de Kardec não há salvação, fora da igreja não há salvação. Será que é assim? Será que as pessoas terão que aceitar o espiritismo para ter um futuro de equilíbrio, para que tenham uma vida no mundo espiritual feliz?
Será que depende, é um requisito acreditar nas manifestações espíritas? Respondem os espíritos: se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem, ou que não tiveram ensejo de esclarecer-se, o que seria absurdo. Vejam que interessante, não é? Essa visão é da maioria dos católicos, dos protestantes. Eles acreditam que se você não segue a Bíblia, se você não segue a igreja deles, você não será salvo. O que os espíritos estão dizendo aqui é que não acontece, não é assim que funciona em relação ao conhecimento espírita. Então a gente pode concluir que também não procede esse pensamento dos irmãos de outras religiões. Não é pelo fato de você acreditar ou não que vai definir o seu destino no mundo espiritual, tanto para o lado de outras religiões quanto para o espiritismo. Os espíritos não estão dizendo sim, é preciso acreditar no espiritismo para ser salvo. Não, isso é um absurdo. Achar que quem não crê no espiritismo vai ser condenado. Da mesma forma, é um absurdo acreditar que quem não segue o catolicismo ou o protestantismo está condenado ao inferno. Ambas as ideias são absurdas para ambos os lados. Só o bem assegura a sorte futura. Então, só tem um caminho, o caminho da caridade. Fora da caridade não há salvação. Só tem esse caminho, fazer o bem, independentemente de religião. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. Veja que eles estão se referindo às religiões. Não importa o caminho, não importa a religião, importa é fazer o bem. Kardec então conclui: a crença no Espiritismo ajuda o homem a se melhorar, firmando-lhe as ideias sobre certos pontos atinentes ao futuro. Então não é que o Espiritismo salva, mas ele ajuda a esclarecer como funciona a vida espiritual. Apressa o adiantamento dos indivíduos e das massas, porque faculta-nos inteiremos do que seremos um dia. Então Kardec está só destacando que o Espiritismo, apesar de não ser suficiente crer para ser salvo, ele ajuda muito, porque tira o véu, tira o mistério do mundo espiritual. É um ponto de apoio, uma luz que nos guia. O Espiritismo ensina o homem a suportar as provas com paciência e resignação, afasta-o dos atos que possam retardar-lhe a felicidade, mas ninguém diz que sem ele não possa ela ser conseguida. Então Kardec reafirma a resposta dos espíritos superiores, afirmando que não é necessário apenas crer no Espiritismo para ser salvo, mas sim fazer o bem. E que o Espiritismo auxilia, porque esclarece sobre o mundo espiritual, esclarece que a gente precisa espiar com resignação, mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir para conseguir essa felicidade futura, mas nunca afirma que somente o caminho do Espiritismo salva. Somente o caminho do Espiritismo vai fazer você encontrar a felicidade. Não, é mais um caminho. Você pode ter qualquer religião, mas se segue o caminho do bem, também encontrará essa felicidade. Encerramos assim o estudo de hoje, ainda nesse extenso capítulo que fala de todas as penas, de todos os gozos futuros, do que nos aguarda e o que precisamos realizar para ingressarmos no mundo espiritual em equilíbrio. Hoje aprendemos muito sobre a importância de mantermos essa consciência de que o futuro depende apenas de nós e que a forma pela qual adentraremos o mundo espiritual depende apenas do bem que fizermos. Reafirmamos aqui o aprendizado em relação às sensações que os espíritos têm no mundo espiritual e sabemos que todo sofrimento é passageiro, nenhuma pena é eterna, mas que quanto mais demorarmos para seguir o caminho do bem, mais tempo sofreremos. Que possamos assim despertar nossas consciências para não mais errar, não mais buscar, por meio da maldade, concluir objetivos escusos que muitas vezes cultivamos no coração. Que possamos aprender esses ensinamentos para colocar em prática uma vivência real de caridade, de bondade, de resignação, escolhendo as faltas
as expiações e as provas por conta das faltas que cometemos, a fim de purificarmos o nosso espírito. Agradeço a todos que nos acompanham, agradeço a espiritualidade bendita, aos mentores da atividade, do trabalho, de divulgação da doutrina espírita, e pedimos que sejamos inspirados a cada dia para continuarmos no estudo, continuarmos na revelação espírita cristã e, consequentemente, nos tornarmos espíritos libertos, espíritos vinculados ao bem e à grandeza de nosso Mestre Jesus. Graças damos a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, Mãe das Mães, e a Cristo, nosso Mestre querido, para que continuemos a estudar, trabalhar e servir, diminuindo os encargos produzidos por nossas expiações e faltas do passado e, com resignação, passando por aquilo que precisamos para purificar a nossa alma. Graças damos a nosso Mestre Jesus mais uma vez e que cada um possa receber essas bênçãos que vêm do alto, a fim de nos libertarmos pouco a pouco por meio do estudo e da prática do bem. Que assim seja, graças a Deus. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.